Hoje, o Sola Escritura tem sido ameaçado por alguns equívocos que estão dentro das igrejas modernas. E a primeira ameaça ao Sola Escritura, que está muito forte na maioria das igrejas por aí, é o misticismo. Lembre-se, o Sola Escritura é o que mesmo? A autoridade. Diz respeito à autoridade. E muitas igrejas ditas evangélicas hoje têm colocado uma outra autoridade no local das Sagradas Escrituras. E o misticismo, ele ocupa um local, um papel fundamental na maioria das igrejas ditas evangélicas. Por exemplo, você vai em uma igreja, as pessoas são guiadas pelo quê? Pelo revelamento de algum irmão, pela visão de outro irmão, pela profetada da profetisa não sei das quantas, e as pessoas são guiadas por esses absurdos. E ainda que essas profetadas, às vezes, na maioria das vezes, contrariam o texto bíblico, as pessoas continuam acreditando. Ou seja, o que é que realmente dirige a vida delas? Elas são guiadas pelo que a Bíblia diz? Na grande maioria das vezes, essas pessoas são guiadas por isso, pelo misticismo, pelas profetadas que são ditas. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha conversão foi aos 14 anos, então foi bem novo. Com 15 anos a gente foi, junto com os jovens, visitar uma igreja. A gente convidado, né? Um pastor lá que via as coisas e tal, estava lá. E a gente foi com a galera toda da igreja, os jovens, né? E chegou lá, tinha um missionário lá, né? E esse missionário apontou para uma das irmãs da minha igreja, uma jovem da minha igreja, e disse: fica em pé. Ela ficou em pé lá. Eis que Deus está te dando hoje o dom de reboliço espiritual. Já ficaram assustados alguns aqui. Pois é, eu era muito novo ainda, não sabia direito das coisas, mas aquilo foi muito estranho. Muito estranho isso. Falei, nossa, estranho. E ela feliz, falou em línguas tal, e muito feliz tal. E na volta, tinha um irmão que era bem mais experiente do que eu, e era meu amigo, e a gente veio conversando sobre isso, e ele pegou e falou, não, isso está errado. Isso daí não existe tal. Aí chamou a irmã para conversar. E eu ali acompanhando tudo, a conversa, e eu sabia que estava errado, mas eu não tinha muito conteúdo para explicar o porquê estava errado. Aí o irmão disse, olha irmã, isso que você viu lá, né, isso daí não está na Bíblia. Não existe esse dom de reboliço espiritual na Bíblia, irmã. Como é que você, né, gostaria de explicar para a irmã isso, né? O rapaz lá se equivocou. Sabe o que ela disse? Só a Escritura não existe, então eu rejeito. Ela disse o seguinte, mas se ele é que é homem de Deus falou, então deve existir sim. Ou seja, não importa se a Bíblia diz o contrário daquilo. E até se você procurar a palavra reboliço no dicionário, você vai ficar assim, assustado e tentando imaginar o que seria dom de reboliço espiritual. Até hoje eu não consegui definir esse trem aí, eu falar trem para ajudar os mineiros. Até hoje eu não consegui definir o que significa isso. Mas o misticismo é uma praga dentro da grande parte das igrejas ditas evangélicas. Por quê? Porque ela coloca uma outra autoridade sobre a igreja. Aquilo que é dito pelo profeta, mesmo que contraria a Bíblia, é verdade. Opa, ele é homem de Deus, o que é isso? Então as pessoas guiam as suas vidas, suas decisões. Eis que eu te digo, você vai casar com aquele. E as pessoas casam depois, quebram a cara simplesmente por obedecer a esses falsos profetas. Então o misticismo é uma ameaça, ele tenta usurpar o sola escritura. E nós temos uma outra ameaça ao sola escritura. As experiências pessoais. Meus irmãos, as experiências pessoais, elas ocupam quase que o primeiro lugar assim, do ranking, está na disputa com o misticismo, na questão de usurpar a autoridade sobre a igreja, tirar a autoridade da Bíblia. Muitas pessoas hoje, elas se guiam pelas suas experiências pessoais. E as pessoas, às vezes, sobem aos púlpitos e elas expõem as suas experiências pessoais e faz com que aquelas experiências se tornem a regra que normatiza a vida dos outros irmãos. Nós não podemos fazer isso. Eu já contei essa história, alguns conhecem, vou contar de novo. Quando eu cheguei aqui em Randa, quando eu vim de Ramamatos para cá, procurando uma igreja evangélica, eu encontrei uma igreja evangélica. E comecei a ir ali, naquela igreja. E quando eu cheguei ali, as pessoas me perguntavam, você veio daquela igreja do pastor X aí? Não vim. E eu percebi que várias pessoas perguntavam a mesma coisa. Irmão, você veio da igreja do pastor fulano de tal, X? Não. Aí teve um evento na sede, fui lá conhecer a sede.
Cheguei lá na sede, a mesma coisa. Várias pessoas perguntando, você é da igreja do pastor fulano de tal? Eu pensei, nossa, deve ter alguém muito parecido comigo lá, né? É difícil ter alguém bonito assim e tal, mas às vezes acontece, né? Aí eu falei, nossa, deve ter alguém muito parecido comigo. Aí eu fui descobrir a real razão dessas questões, dessas perguntas. Naquela igreja havia uma irmã, e essa irmã estava assistindo lá o Globo Repórter, esses programas que passam no Brasil, de sexta-feira à noite. E ela estava assistindo aquilo lá, e a reportagem era sobre o baixo espiritismo. E nesse baixo espiritismo estava falando a respeito de alguns rituais de aceitação, batismo e tal. E um dos rituais de aceitação do baixo espiritismo era fazer a cabeça. Fazer a cabeça era você, né, raspar toda a cabeça. E a irmã lá, tal, assistindo o programa de TV, todo legal, e vendo isso, presta atenção, diz ela, que Deus disse o seguinte, você teria coragem de fazer a cabeça por mim? E a irmã foi lá e fez a cabeça, ficou carequinha, né? Não fica bem para todos, tá? E ela raspou a cabeça. Tá ok, uma experiência para lá de bizarra, muito sinistra, muito feia, horrível, não deveria, né, acontecer, mas ok, se ela guardasse aquilo para ela, só ela ficasse careca, tá beleza. Mas o que essa irmã faz? Num domingo, ela sobe ao púlpito, pega o microfone e diz, Deus está mandando dizer aos irmãos, vocês têm coragem de fazer a cabeça por mim? Resultado, todo mundo assim. Aí alguns irmãos acordaram para a realidade e começaram a procurar outras igrejas, e eu cheguei procurando outra igreja, por isso as pessoas perguntavam se eu era daquela igreja. Mas percebe, irmãos? Aqueles irmãos rasparam a cabeça porque a Bíblia mandou eles rasparem a cabeça? Não, porque alguém teve uma experiência pessoal, subiu no púlpito e fez com que essa experiência pessoal se tornasse a regra que normatizasse a vida daqueles irmãos. Todo mundo careca. Hein? O irmão veio de lá. Mas ainda uma outra ameaça que usurpa o trono do sola escritura, e é o pragmatismo, né? É uma praga o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é o conceito de que aquilo que dá o resultado, aquilo que funciona, isso é o certo. Se funcionou, isso aí é o certo. Então, muitas igrejas hoje, elas normatizam a sua vida, né, eclesiológica através dos resultados. Funcionou? Está dando certo? Ok, é assim que a gente vai agir. É contra os princípios bíblicos, mas não importa, está dando resultado. Isso é o que a gente quer. Então, a maioria das igrejas hoje, elas criam o seu sistema, né, a sua agenda, ela cria os seus eventos a partir do conceito pragmático, procurando resultados e não procurando obedecer ao que a Bíblia diz. O culto, ele não pode ser inventado do jeito que você quer. Você não pode fazer o culto do seu jeito. Há parâmetros que a Bíblia coloca a respeito do culto, e nós, que cremos que ela é a autoridade sobre nós, nos sujeitamos. Mas a maioria das igrejas hoje, elas se tornaram pragmáticas. Deu resultado? Está valendo. Eu repostei um texto que eu escrevi há uns 4 anos atrás, esses dias, alguns até curtiram aqui. Eu te contei uma experiência que uma vez eu fui num culto de jovens, participar do culto de jovens, e foram 2 horas de muito som, fumaça, luz piscando para tudo quanto é. Alguns aqui estavam lá, a luz estava piscando muito, tal, e aquela gritaria, e cotovelada para um lado, cotovelada para o outro, aí jovem pulando, batendo cabeça, coisa de jovem doido e tal. E quando faltava 10 minutos para acabar, o pastor sobe, prega uma mensagenzinha de 5 minutos, estava todo mundo dormindo no chão, Estava todo dormindo no chão, o Paulão era vocalista da banda, estava todo mundo dormindo no chão lá, ninguém aguentando mais nada, né? Ninguém prestando atenção no que o pastor estava falando, alguns vendo o celular. Aí eu fui questionar esse tipo de coisa. Eu fui perguntar para o pastor, como assim? Os jovens passam 2 horas pulando igual uns retardados aqui, igual uns doidos, batendo a cabeça, gritando, e aí depois o senhor vem com 5 minutos? E tá bom? Né? Como assim? Sabe qual foi a resposta? Meu irmão, o mundo oferece essas atrações. Se nós não produzirmos aqui na igreja, esses jovens, eles vão procurar
lá fora. Então é melhor que tenha essas atrações aqui dentro. E aliás, jovem não gosta muito de sermão. Então 5 minutos tá bom. Foi essa a resposta que eu ouvi. O que um jovem precisa ter para se afastar do pecado? O que um jovem precisa ter para se afastar desse mundo que oferece essas atrações? Precisa esconder essa palavra no coração para não pecar contra Deus. É uma visão pragmática, se guiando pelos resultados. Vai dar resultado para o jovem? Não vai dar coisa nenhuma. Esses jovens nem estão mais lá. Já se passaram quase 10 anos, a maioria já nem estão mais lá. Por quê? Porque é uma fé que foi calcada sobre eventos, sobre balada. E se você quer saber, se você gosta de uma balada, a balada no mundo deve certamente ser mais legal. Não sei porque eu não fui, mas deve certamente mais legal que uma balada gospel. Deve ser mais legal. E os jovens, com certeza, vão procurar mais para frente outro tipo de evento. Ainda há uma outra ameaça quanto ao sola escritura. E essa ameaça é o tradicionalismo. Muitas pessoas, como eu disse, aqui a tradição ela não é ruim em si. Ela é importante. A tradição nos ajuda. Mas muitas igrejas criam tradições que estão contrárias aos parâmetros da Bíblia. Quando a tradição não se enquadra naquilo que a Bíblia diz, meus irmãos, nós devemos rejeitar. E a igreja evangélica, ela é considerada por ser uma igreja que cria, inventa tradições. Eu sou de uma época em que algumas igrejas, as mulheres não podiam nem cortar o pelo do sovaco. Imagina King Kong, né? As mulheres não podiam raspar as pernas, as mulheres não podiam usar certos tipos de roupa, os homens também não, jogar bola é pecado. Então eu sou de um tempo em que tradições e mais tradições foram criadas por pseudos pastores e a igreja acaba sendo conduzida por essas tradições. Algumas igrejas em que você não pode nem bater palma na hora do louvor, né? Eu disse aquele dia que até você coloca 2 campainhas na porta da igreja para ter certeza que nem o carteiro vai bater palma, né? Então ele tem 2 opções ali. São tradições que os homens criam, colocam acima das Sagradas Escrituras. Então quando a tradição ela extrapolar os limites da interpretação bíblica, os limites da verdade das Sagradas Escrituras, quando a tradição assim o fizer, você tem que rejeitar a tradição. Então por que fazemos o que fazemos? Por que homem não pode ter barba comprida? Por quê? Por que mulher não pode usar certo tipo de roupa? Nós precisamos questionar, será que é princípio bíblico? Será que são ordenanças do Senhor? Ou será que são meras tradições impostas por homens? E que se for uma tradição imposta por homens e as pessoas estiverem se sujeitando a isso, saiba, a autoridade nesse caso é a tradição. E por último nós temos ainda a última ameaça aqui, certamente tem mais ameaças, não são só essas, mas o moralismo. O que é o moralismo? A maioria das mensagens pregadas nos púlpitos das igrejas hoje são meramente moralistas. O que é isso? O moralismo é a ideia de tentar tratar a moral da pessoa, simplesmente a sua parte estética, a sua parte de fora. O moralismo ele não consegue tratar a parte interna. O moralismo ele se preocupa com a aparência. Então, nesse sentido, algumas igrejas são guiadas o quê? Pela sua aparência, pela boa moral. Mensagens moralistas dizem, não façam tal coisa porque é feio. Um pai moralista diz ao seu filho, filho, não responda para sua mãe porque é feio. Isso é uma mensagem moralista que você está dando ao seu filho. Quando, na verdade, o certo é, não faça isso porque é pecado. A maioria das igrejas ditas evangélicas hoje, nos seus púlpitos, a mensagem pregada é, não faça assim, não faça aquilo outro. Mas qual é a razão disso? Apenas apresentar uma moral boa. E eu já dei esse exemplo aqui, as pessoas às vezes confundem moralismo com o evangelho. Moralismo não é o evangelho. Você tem um cidadão na fábrica que está cometendo adultério, ele não é um cristão, e você chega para ele e conversa com ele. Olha, meu amigo, abandona essa vida que é muito feio ter 2 mulheres. Não vai querer ter 2 sogras. Aproveitando que a minha sogra está aí. Você não vai querer ter 2 sogras.
É feio isso, é feio viver dessa forma, não siga por esse caminho. Esse seu amigo incrédulo, ele fala, olha, realmente, esse cara tem razão, ter duas sogras não é muito bom. É legal, eu acho que ele tem razão, eu vou de fato ouvir o conselho dele. E ele para de cometer adultério e ele passa a viver somente com a sua esposa. Eu digo, o que mudou na vida desse rapaz? Eu digo o que mudou. Ele era um condenado ao inferno que tinha duas esposas. Agora ele é um condenado ao inferno que tem uma única esposa. Na verdade, o problema dele não foi resolvido, porque o problema não está na moral dele. O problema está na raiz, no caráter, na raiz dele. E é assim que nós devemos tratar. A mensagem evangélica, o sermão pregado é aquele sermão que tenta tratar o problema na raiz, no pecado. Se ele aprendesse que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele deve se arrepender e que ele tem que se sujeitar a uma autoridade, e essa autoridade é a Bíblia, e a Bíblia condena a atitude dele, automaticamente ele tem que abandonar isso. Por quê? Não por razões morais, mas por razões concretas e firmes, porque assim a Bíblia ordena que ele faça, que ele viva. Então a mensagem de muitos pais, de muitos pastores hoje são mensagens moralistas, que procuram apenas tratar do problema superficialmente, criando regras, criando legalismos e não resolve absolutamente nada.